Olá, meu nome é Bruno. Esse é o projeto Entre o Aie e o Orum, aqui no YouTube. E hoje eu quero falar com vocês sobre o que é a Umbanda. Então o vídeo de hoje vai ser basicamente a minha visão sobre a religião de Umbanda, mas obviamente alguns fatos, né, algumas coisas que não são opinião e são sim o que a gente pode dizer algumas bases da religião de Umbanda, tá? Então, primeiramente, uma contextualização histórica. A Umbanda, ela surge no dia 15 de novembro de 1908, durante uma sessão espírita em um centro espírita, onde o médium Zélio Fernandino de Moraes, com 17 anos na época, manifestou a entidade Caboclo das Sete Encruzilhadas, e esse caboclo definiu muito do que a gente tem hoje, do que são as diretrizes da Umbanda, vamos dizer assim. E aí no dia seguinte, no dia 16 de novembro de 1908, teve a primeira sessão de Umbanda oficialmente na sala da casa do Zélio Fernandino de Moraes, tá? Então assim, isso aconteceu no Rio de Janeiro, em Niterói. Antes disso, a gente sabe que existiam as macumbas cariocas, que tinham uma mecânica muito parecida de trabalho com a Umbanda. Nós tínhamos os candomblés, que também eram fortes, os terreiros de candomblé no Rio de Janeiro, já na Bahia, no Sul, Batuque no Sul, né? É que o Batuque no Sul, se não me engano, ele é um pouco mais recente, mas já existiam terreiros de macumba, né? Ou seja, onde ocorria a manifestação tanto de orixás, né, das divindades cultuadas pela etnia Yorubá, quanto a manifestação de mentores espirituais, de guias espirituais, mais notadamente caboclos, pretos velhos, crianças, né, os erês, exus e pombagiras. Então, mas assim, lá no dia 15 de novembro, com a manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, a gente tem um nome, o surgimento de uma religião, de uma religiosidade, que é a Umbanda, né? Foi com o Caboclo das Sete Encruzilhadas que veio o nome da religião. E não só isso. A partir daí vieram muitos das mecânicas ritualísticas que a gente usa na Umbanda até hoje. Ou seja, a incorporação de mentores com arquétipos indígenas, de escravos, de crianças, de marinheiros, de boiadeiros, de pombageiras e exus. Então, esses arquétipos que não eram aceitos nas sessões espíritas de uma maneira geral, e no candomblé, digamos assim, de uma forma mais tradicional, eram tidos como eguns, né, ou os catiços. Então, na Umbanda foi onde foi possível essa manifestação desses espíritos e desses arquétipos, né, e a definição desses arquétipos do caboclo, do preto velho, do herê, do boiadeiro, do marinheiro, do cigano, né? A definição realmente desses arquétipos e a sua colocação e o porquê deles, né? Além disso, a partir da tenda Nossa Senhora, da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, que era o centro do pai Zélio Fernandino de Moraes, surgiram outras tendas com nomes de santos católicos, mas que representavam divindades do culto Yorubá, orixás do culto Yorubá. Então, o conceito das 7 linhas de Umbanda, que é até hoje utilizado, por mais que seja um conceito que não é muito claro para os umbandistas, é até hoje usado esse conceito das 7 linhas de Umbanda, que também veio de Zélio Fernandino. Então, a gente não tem como deixar de lado, não tem como não
dar a importância devida a esse acontecimento, do dia 15 de novembro de 1908, mais uma vez, né? Da manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas e daí então do que veio a partir disso, né? É muito do que a Umbanda é hoje, sim, é proveniente disso. Obviamente que a gente tem muitas vertentes de Umbanda, vamos dizer assim, né? A gente tem a Umbanda esotérica, a gente tem a Umbanda sagrada, a gente tem a Umbanda homolocô, a gente tem a Umbanda mais tradicional, entre aspas. Então, a gente tem muita vertente de Umbanda. Mas é basicamente ali que ela surgiu e de lá que vieram muitas diretrizes do culto, da religião, tá? Então, agora o que é a Umbanda? Essa religião de Umbanda, ela é mais uma das religiões que surgiu no Brasil. Ela é uma religião 100% brasileira. Ela existe hoje na América Latina e até alguns países da Europa você encontra terreiros de Umbanda. Mas ela surgiu no Brasil, assim como o Candomblé surgiu no Brasil, a Quimbanda surgiu no Brasil. São religiões ou filosofias religiosas de matriz africana, ou seja, que tem a sua raiz o culto aos orixás, né? Ou Enkice ou Vodun, depende, né? Os orixás são da etnia Yorubá, mais especificamente, da Nigéria e Benin, no continente africano. Então nós temos algumas coisas que a gente pode dizer que são pontos pacíficos dentro da Umbanda, né? Algo que a gente não vai encontrar muita mudança de um terreiro para o outro. O que são essas coisas? São o culto aos orixás, a essas divindades. O que vai variar são o número de orixás cultuados. Alguns terreiros você vai ver mais orixás, em outros terreiros tem menos orixás cultuados, mas são orixás que são cultuados dentro do terreiro, ou seja, é a energia, é o axé que baseia o culto. É o axé que dá força ao culto, que faz o culto sobreviver. Então nós somos baseados na força dos orixás, no axé dos orixás. E além disso, nós temos outro ponto pacífico, que é a manifestação de mentores espirituais e guias para a prática da caridade, que é como a gente geralmente ouve uma descrição do que é a Umbanda, tá? Então, sim, vão ocorrer essas incorporações de guias e mentores, que eu já disse antes, os caboclos, os pretos velhos, para poder atender uma consulência, para poder atender ao público de maneira gratuita, geralmente, tá? E o que são esses mentores? E aí, assim, esses dois pontos, eles são muito importantes, né? Para que a gente consiga definir o que é a Umbanda e a sua ritualística e as suas bases, né? E como ela deve funcionar. Então, a gente vai estar baseado aí nesse axé dos orixás. E entre nós e o divino, entre nós e essas divindades e essas energias vitais, essas energias primordiais, nós temos esses mentores, tá? Que a gente pode dividir aí também, subdividir basicamente entre capangueiros e falangeiros, né? Então os capangueiros vão ser esses guias e mentores que vêm para aconselhamento, para conversa, com uma consulência com os próprios médiuns do terreiro, e os falangeiros dos orixás, que são espíritos também humanos, né, eguns, mas que estão mais próximos do axé de um orixá específico. Então, quando na Umbanda a gente canta para um orixá, são esses falangeiros que vêm em terra, são esses falangeiros que se manifestam. É um espírito humano, mas que já está muito próximo, que age estritamente dentro de um axé, de um orixá. Tá? Falando de uma forma bem simples, é isso. Mas uma coisa que é muito importante a gente ter em mente também é o quê? A religião de Umbanda, isso, ao meu ver, segundo a minha vivência, segundo o que eu estudei e o que eu aprendi dentro de terreiro, a Umbanda, e não só a Umbanda, né, mais uma vez, na minha opinião, as religiões de uma maneira geral, a Umbanda ela é uma religião de linhagem,
ela é uma religião de carrego, né, como a gente fala. Ou seja, esses mentores, esses capangueiros e falangeiros que eu falei anteriormente, eles fazem parte da nossa trama espiritual. A gente pode dizer que eles fazem parte da nossa família, e de uma maneira literal mesmo. Na tradição iorubá, existe um termo que chama Egbeorum, que seria a sociedade do céu, ou seja, a sociedade de onde nós viemos, cada um de nós. Então, eu tenho o meu Egbeorum, ou seja, a linhagem de onde eu venho, né? Lá no céu, no Orum. E eu estou aqui encarnado na Terra para cumprir uma missão. E desencarnados eu tenho familiares, eu tenho ancestrais que me ajudam a cumprir essa missão, se manifestando em mim, como caboclos, como preto velho, como Exu, como Herê, como Pombagira. São todos eles fazem parte do meu carrego, da minha trama espiritual, ou seja, isso é parte da minha linhagem, isso vem no meu sangue, isso é tradicional. Por mais que isso às vezes não seja consciente, por mais que às vezes a pessoa não tenha consciência disso, de que ela faz parte de uma linhagem de Umbanda, né, para continuar na nossa linha de raciocínio, ela faz parte e ela tem essa mediunidade e ela tem esses guias e mentores no seu carrego. E quando eu falo assim, parece que eu estou restringindo. Então não é qualquer pessoa que pode ser médium de Umbanda, não é qualquer pessoa que pode praticar Umbanda. É e não é, tá? Então, na minha visão, a pessoa ela precisa ter sim esse carrego de Umbanda, ela precisa fazer parte dessa ancestralidade, né, de mentores e de guias espirituais de uma maneira sucessiva nas encarnações, né? Ou seja, já houve uma iniciação em uma existência passada, a pessoa ela já foi introduzida nesta egrégora, nesse Egbeorum, em uma existência passada, e agora ela está dando continuidade a esse trabalho, né? Então, esses mentores e guias, eles vão cuidar do meu caminho, vão tomar conta do meu caminho nessa encarnação atual, nessa minha existência, para que eu cumpra certas missões que eu me propus a fazer. E na Umbanda, nós nos utilizamos desses nossos mentores, desse nosso carrego, dessa nossa ancestralidade para ajudar outras pessoas que talvez não façam parte dessa mesma linhagem. Podem fazer ou não, né? Isso não tem como saber num primeiro momento. Mas é basicamente isso que eu acredito que sejam aí os pontos pacíficos, aquilo que a gente vai encontrar em todo o terreiro de Umbanda. Então, reforçando, é o culto aos orixás, ou seja, o panteão Iorubá, que vem da Nigéria e do Benin, no continente africano, e a manifestação dos capangueiros e falangeiros, ou seja, desses mentores e guias espirituais que, na minha visão, fazem parte da nossa ancestralidade, são a nossa trama espiritual, são o nosso carrego. Então é algo aparentemente impositivo. Pode até surgir esse questionamento de quem está me ouvindo, mas é assim que eu enxergo a Umbanda, é assim que eu enxergo o culto da Umbanda, e isso tem vários outros desdobramentos, mas eu pretendo continuar falando sobre esse assunto em outros vídeos aqui no canal. Essa foi só uma introdução à religião de Umbanda, para quem não conhece, ou para quem é novo na religião e tem alguma curiosidade, mas eu pretendo falar mais, ok? Então espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Obrigado.